Irmãos, eu não vou me alongar, mas eu fiquei pensando a respeito de uma palavra que pudesse tratar todo esse fechamento que fala a respeito de formação de vidas. Não podemos jamais deixar de dar importância ao fundamento, aquele que é a base, aquele que é o limiar de toda vida de fé religiosa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não existiria evangelho sem a cruz, sem a morte, sem a ressurreição de Jesus. Tudo seria uma farsa, tudo seria uma coisa que não tivesse uma ação conclusiva. Eu quero ler aqui, mesmo assentados, eu quero ler em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 8. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Queridos irmãos, esse texto nos fala do maior momento que a humanidade pode ter consciência. O maior expediente que Deus pôde realizar de todas as obras que possamos ficar reparando e contemplando foi justamente a criação do homem, ser humano. E esse texto nos fala que Deus sempre esteve à procura de buscar o homem. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito dos maiores acontecimentos que o mundo pôde contemplar. A aparição do Senhor Jesus Cristo. Deixou toda a sua deidade, todo o seu poder como Deus, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, toda a exaltação como Deus, e veio se revestir dessa natureza humana, veio se tornar um de nós. A sua vinda a esse mundo veio com um propósito, para cumprir uma missão, para alcançar as vidas. Nós podemos ver que aquele que se tornou o primeiro discipulador, ele fez isso por compaixão, por amor. E a palavra do Senhor nos narra que houve aqui algo tão poderoso, que dentro da teologia a gente chama de aquinoses. Aquinose é a condição de se esvaziar, de se tornar alguém tão simples. Ele deixou toda a sua roupagem de rei como Deus, deixou toda a sua imagem de glória como Senhor, e alguém que já era pré-existente. Ele não se tornou Deus porque nasceu da Virgem Maria, não. Pelo contrário, se há alguma coisa que torna aqui
Jesus como humilhação é justamente ele ter se tornado um de nós. Porque quando ele se fez um de nós, ele esteve abaixo dos anjos, que ele mesmo criou. Ele esteve na igualdade dessa construção humana. Então, a Bíblia fala que ele se esvaziou, ele deixou todo o seu poder, não usou o seu poder como Deus, para aqui operar a missão de um grande discipulador, fazer a obra para conquistar a humanidade que estava perdida. E o texto fala que ele não se usurpou ser igual a Deus. Não usou suas prerrogativas como Deus, seus poderes como Deus, mas na forma humana, ele se tornou, isso se chama encarnação, ele se tornou um de nós. E para poder sentir o que nós estávamos sentindo, para vivenciar todas as demandas e todas as tristezas e todas as misturas de sentimentos que os seres humanos vivem, ele também sentiu. A proposta era justamente essa, ser igual a nós, sem pecado. Mas ele passou todo o seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional, psíquico, todo esse processo ele passou como ser humano. Ele não teve nenhuma prerrogativa para poder estar entre nós que não tivesse essa natureza humana. E a maior humilhação foi justamente essa, ele se tornar um de nós. Não só se tornar um de nós, mas vir para pagar o preço pelo pecado de cada ser humano. E ele passou por isso. O apóstolo Paulo fala justamente a respeito disso, quando ele aniquilou-se a si mesmo, versículo 7, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa foi a maior humilhação, porque Jesus sabia o que iria enfrentar. Ele sabia o que estava proposto pela missão que havia aceito livremente. A gente chama isso em teologia de pacto salutis, o pacto da salvação. Ele aceitou. Ele veio determinado a assumir os nossos pecados. E nessa missão, ele sabia o que estava proposto. E saber que iria passar por todo o drama, a trama humana, todas as dificuldades e aflições que os seres humanos passam. E nós sabemos muito bem que ele viveu tudo isso. Teve fome, teve sede. Jesus viveu período em que ele se sentiu angustiado. A sua forma humana nunca foi negada. A sua forma de sentir os entraves dessa vida sempre estava relatado no meio dos evangelhos. E aqui ele se tornou um de nós. É o que chama de união hipostática. É um Deus, filho de Deus, que aceita viver agora entre a natureza humana e a natureza divina. Ele não perdeu nada dos seus poderes, mas ele não executou com seus poderes para vencer o diabo, para vencer o pecado, para ser o grande administrador do evangelho da graça salvadora. Eu vejo aqui a forma em que ele é o exemplo fiel para nós nos espelharmos. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo de número Hebreus 4, versículo 14, 16, se puder colocar aqui, podemos ver que ele venceu
como filho obediente de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não usou do exercício como Deus para nada. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Eu vou ler aqui para vocês. Já está aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Preste atenção nisso. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus, de certa forma, demonstrou que ele deveria vencer todas as dificuldades por nós como filho obediente de Deus. O discípulo é aquele que é obediente. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Como quero dizer, o discípulo tem que ser servo do seu Senhor. E a encarnação de Cristo foi um ato pré-existente do Filho de Deus, que voluntariamente ele assumiu o corpo e a natureza humana. Sem deixar de ser Deus, ele tornou-se um ser humano, um homem chamado para servir a Deus. Para tornar-se humano, ele desistiu da sua divindade, mas deixou de lado o direito e a glória e o poder e submeteu à vontade de Deus. O discípulo é aquele que está sempre se colocando à disposição de Deus. Tornou-se humano e em especial foi a sua isenção de pecado. Ele não pecou. Em sua plena humanidade, Jesus nos tornou vencedores através da sua morte e da sua ressurreição. Nós encontramos em Jesus a fonte de inspiração para sermos filhos de Deus. Ele é o exemplo para que nós possamos seguir. E a palavra do Senhor nos revela em João 13, versículos 34 e 35, que seremos seus discípulos. Só seremos seus discípulos se praticarmos esse sentimento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A profunda manifestação da graça de Deus está justamente no sentido do amor de Deus. Ser discípulo de Jesus é amar como Jesus amou. Nós sabemos muito bem que há um tempo a igreja não pode parar. Há um tempo as pessoas estão precisando, estão carentes. Nós precisamos capacitar pessoas. Nós não podemos fazer tudo sem uma grande comissão. Precisamos de todos para trabalharem. A igreja é um organismo vivo. Apesar de ser uma organização, ela é muito mais um organismo que trabalha em várias áreas, em vários setores, agindo para que o Evangelho seja a verdadeira fonte motivadora dela permanecer. A igreja está aqui por causa do Evangelho. Porque quando a igreja for retirada, o Espírito Santo também será retirado. E aí não haverá mais salvação pela graça. O tempo é hoje. Eu tenho certeza que Deus tem chamado para a sua vida. E a formação de um discipulado é justamente nas pequenas coisas. E sabemos que Jesus se esvaziou, deixou toda a sua glória
deixou todo o seu poder, deixou toda a sua exaltação para ser um igual a nós, para entender o que se passa conosco, para viver no meio dos pecadores e para dizer: é chegado o reino de Deus. O mundo está gritando, pessoas por todos os lados estão pedindo socorro, são vozes solícitas, gente gemendo, chorando, e nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo o último quartel desse século. Jesus a qualquer momento vai voltar. E precisamos de obreiro para obrar a obra do Senhor. Precisamos de pessoas com fé, com coragem, que realmente possam se esvaziar e se entregarem para Deus. A obra do Senhor não é uma obra que não custe alguma coisa. Se você for fazer alguma coisa para Deus, que isso não venha te esvaziar, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa, menos a obra de Deus. A obra de Deus sempre nos custará alguma coisa, tempo, às vezes dinheiro, muitas vezes sacrifício, renúncia, nos custará saúde. A obra de Deus sempre nos levará para um sacrifício de amor em prol do próximo. Jesus falou: se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês vão fazer por amor. E nós sabemos que a obra de Deus, ela só é feita verdadeiramente com aqueles que têm um coração apaixonados por Jesus e pelo próximo. Nós precisamos que pessoas entendam que Deus derramou sobre cada um dom espiritual. Pedro fala sobre isso, que pelo menos um dom espiritual cada um recebeu. Descubra qual é o seu dom. Falar de Jesus, falar da salvação, é um dever de cada crente, porque evangelismo é um dever de todos nós. Nós somos discípulos de Jesus e obedecemos a sua voz. Eu quero dizer que quando você se renuncia, o Espírito Santo te usa muito mais. É difícil, não tem como a gente comensurar a obra de Deus se nós estamos impedindo que Ele trabalhe nas nossas vidas. Toda vez que eu ouço as pessoas dizerem: eu não tenho tempo, não dá para mim, eu ainda percebo que falta algumas coisas para a maturidade de ser um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, tem que haver renúncia. Eu espero que você seja um discípulo de Jesus verdadeiro, possa renunciar, possa se esvaziar. Aqui nós temos pessoas de diversas formações, temos pessoas de diversas condições, cada um no seu âmbito, né, de trabalho, condição econômica, mas Deus não nos trata por aquilo que somos, que temos, ou pela nossa capacidade intelectual. Aqui Deus nos trata todos como seus discípulos. É o que nós estamos fazendo para obedecer esse chamado. As pessoas não sabem, mas elas lá fora dependem de vocês. Como a irmã Dena falou aqui, no seu trabalho, que muitas pessoas chegam ali precisando de ajuda, não fisioterapêutica, mas ajuda espiritual, ajuda emocional. E assim está o mundo, irmãos. Hoje eu quero fazer um convite para você. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Pague o seu preço. Eu sei que muitas pessoas pensam em ter um tempo aqui nessa terra, mas, como foi dito aqui, aquele que quer me seguir
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe verdadeiro discípulo sem esvaziamento. Não existe verdadeiro discípulo sem a morte. Quando eu falo morte, eu não estou falando de morte literal. Eu estou falando de morte de renúncia. Morte do eu. As pessoas usam muito a cruz, né? Que nós usamos a cruz. Cristo não está ali pendurado. Nós não temos ali uma imagem de alguém sofrendo, sangrando, seu rosto desfigurado, não. A cruz está vazia. Essa cruz é minha e é sua. É a cruz do nosso dia a dia. É a cruz que a gente percebe o que precisa morrer dentro de nós, para que Ele possa sobressair. Deus te abençoe. Esse é um domingo de chamado. É um domingo que nós todos deveríamos nos inscrever para o próximo discipulado, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir como discípulo amado. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Fico muito feliz de você estar aqui. Deus abençoe rica e poderosamente. Eu gostaria que vocês pudessem dar as mãos. Isso. Pudesse fechar aqui o corredor. Nós somos todos discípulos de Jesus. E que você possa, nessa noite, entregar o seu melhor para Ele. Qual é o seu melhor? Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite nós fazemos essa oração de concordância. Essa oração, Senhor, de fé. Queremos viver para Ti. Queremos entregar, Senhor, as nossas vidas no Seu altar. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja, cada pastor, cada líder, cada obreiro. Abençoe, Senhor Deus, o trabalho que tem sido feito com os jovens, com as crianças, com os idosos. Pai querido, pedimos que essa igreja possa fazer o verdadeiro discipulado, que é cuidar das almas. Ó Deus, que é acolher como Jesus acolheu, amar como Jesus amou. Ó Deus, que essa igreja possa entender que fazer a sua vontade é se renunciar. Pai bendito, eu rogo para que o Senhor levante um exército de obreiros, de obreiras, que possam trabalhar na tua casa, meu Pai. E possamos dar as mãos e dizer que estaremos juntos até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Abençoe, Senhor Deus, essa casa espiritual, que possamos ensinar a tua palavra para que possa vencer os falsos ensinos, os falsos profetas. Pai bendito, onde estão vendendo, estão, Senhor Deus, trabalhando com a mente das pessoas, mas não estão trabalhando por o reino, para a glória do teu nome, para o céu de luz, para a vida eterna, Pai. Que essa igreja nunca perca a visão. Eu abençoo, Senhor Deus, todo o ministério dessa casa espiritual. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida de todos, queridos irmãos, hoje e para sempre. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado à presença de todos os visitantes. Quem está nos visitando, faça assim com a mão. Olha quanta gente linda. Deus abençoe. Muita gente. Sejam bem-vindos, se sintam à vontade nessa casa. Aqui não é outro lugar senão... Aqui é a casa de Deus. Aqui não é propriedade minha nem de ninguém. Aqui é a nossa casa espiritual. Tá? Deus abençoe. Porque até aqui...
Até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, faço todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, é nossa pelo sangue de Jesus. Quebrarei as portas de bronze. Dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibas, o Deus de Israel. Levante as suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, fiel comunhão e a presença do Divino Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo do Senhor diz: amém. Deus abençoe, queridos, vão na fé.